Nosso estudo interativo sobre inovação. Inovação e Schumpeter. Joseph Schumpeter é uma figura central no estudo da inovação, sendo um dos precursores a colocar a inovação no centro da explicação do desenvolvimento econômico. Sua teoria se concentra em fenômenos de ruptura que quebram momentos de equilíbrio no sistema econômico. 1. O fluxo circular e a perturbação do equilíbrio. Schumpeter descreve um estado de fluxo circular na economia, onde há um equilíbrio entre oferta e demanda. Os bens são homogêneos, o lucro é zero e o crescimento é proporcionado por ajustes marginais. Nesse cenário, a atividade econômica se repete continuamente, sem desenvolvimento real. No entanto, esse equilíbrio é perturbado por descontinuidades que alteram o sistema de modo irreversível. Essas rupturas são o foco da teoria schumpeteriana e são causadas pelas inovações. Exemplos históricos incluem a substituição de diligências por ferrovias, a energia hidráulica por carvão e máquinas a vapor, e a indústria do gelo natural pela refrigeração artificial. Essas inovações tornam soluções existentes obsoletas, criando novos produtos, processos e padrões de mercado. 2. A inovação e seus tipos. Para Schumpeter, a inovação não se limita apenas a invenções tecnológicas. Ela pode se manifestar de diversas formas. Novos bens ou novas qualidades de bens já existentes, criação de produtos inéditos ou melhorias significativas em produtos existentes, novos métodos de produção ou de comercialização, introdução de novas técnicas de fabricação ou de estratégias de venda, abertura de novos mercados, criação de novos espaços de consumo ou exploração de mercados inexplorados, novas fontes de matéria-prima, descoberta e utilização de novos recursos, novas organizações de uma indústria, mudanças estruturais na indústria como concentrações ou fragmentações. Essas inovações proporcionam um salto qualitativo na economia, substituindo o que era vigente e gerando desenvolvimento. 3. O empreendedor inovador. A figura central da dinâmica schumpeteriana é o empreendedor inovador. Diferente do capitalista tradicional, o empreendedor não é definido pela posse de capital, mas sim pelo conhecimento e pela capacidade de gerar novas combinações a partir do fundo de conhecimento da sociedade. Ele é o agente que rompe com o fluxo circular, introduzindo as inovações no mercado. O empreendedor é motivado pelo lucro e pela busca de um reino pessoal, enfrentando incertezas e resistências ao novo. Ele luta contra as forças institucionalizadas que tendem a manter o status quo. Exemplos modernos de empreendedores inovadores incluem Bill Gates, revolução dos microcomputadores, e Jeff Bezos, inovação na comercialização de produtos com a Amazon. Mao 4. O papel do crédito. No modelo de Schumpeter, o crédito desempenha um papel fundamental. Como o empreendedor geralmente não possui o capital necessário para implementar suas inovações em um sistema em equilíbrio, onde não há lucro e os meios de produção estão alocados, ele depende do crédito. O crédito emitido pelos bancos é visto como dinheiro novo, que permite ao empreendedor desviar meios de produção do fluxo circular para a criação de algo novo. Essa injeção de dinheiro novo na economia pode gerar inflação inicial e aumentar os custos para as empresas estabelecidas, que operam com lucro zero. No entanto, uma vez que a inovação é bem-sucedida e gera lucro para o empreendedor, ele consegue pagar o empréstimo e a inflação creditícia tende a desaparecer. As empresas que não inovam, por outro lado, podem ser forçadas a sair do mercado devido ao aumento dos custos e à redução da demanda por seus produtos obsoletos, caracterizando a destruição criadora. 5. Destruição criadora. A destruição criadora é um dos conceitos mais conhecidos de Schumpeter. Refere-se ao processo pelo qual a inovação incessantemente revoluciona a estrutura econômica de dentro, destruindo o velho e criando o novo. É um processo essencial para o desenvolvimento capitalista, onde a introdução de novas tecnologias, produtos e modelos de negócios
leva à obsolescência e eventual desaparecimento dos antigos. Este ciclo de destruição e criação é o motor do progresso econômico e da evolução da sociedade. Paradigmas e trajetórias tecnológicas. A evolução tecnológica não ocorre de forma aleatória, mas segue padrões e direções que podem ser compreendidos através dos conceitos de paradigmas e trajetórias tecnológicas, popularizados por Giovanni Dozzi, com base nas ideias de Thomas Kuhn sobre paradigmas científicos. 1. Paradigmas tecnológicos. Paradigma tecnológico pode ser entendido como um conjunto de princípios, tecnologias, conhecimentos e artefatos que servem como referência e padrão para a solução de problemas tecnológicos em um determinado período. Ele define uma visão de mundo tecnológica, orientando a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. As principais características dos paradigmas tecnológicos são inclusão e exclusão. Paradigmas estabelecem o que é relevante e o que deve ser considerado na busca por soluções. Ao mesmo tempo, eles tendem a marginalizar ou tornar obsoletas tecnologias antigas que não se encaixam na nova lógica. Por exemplo, o paradigma do motor a combustão dominou o transporte por muito tempo, excluindo outras alternativas. No processamento de dados, a tecnologia de semicondutores tornou as válvulas obsoletas. Definição de progresso tecnológico. Cada paradigma traz consigo uma definição implícita do que constitui progresso. Variáveis técnicas e econômicas específicas são priorizadas e otimizadas dentro desse paradigma. No caso dos semicondutores, o progresso é medido pela miniaturização, velocidade de processamento e eficiência energética. Conhecimento tácito e coletivo. Os paradigmas são sustentados por um conhecimento que vai além do explícito, incluindo o know-how, métodos e experiências compartilhadas por uma comunidade de praticantes, engenheiros, empresas, pesquisadores. Isso cria um arcabouço cognitivo coletivo que influencia a forma como os problemas são abordados e resolvidos. Exemplo, o paradigma da tecnologia da informação. Impulsionado pelo desenvolvimento de semicondutores, transistores, microchips, abriu um vasto campo de oportunidades para o processamento de dados. Isso levou ao surgimento de computadores, redes de comunicação, internet, smartphones e uma infinidade de dispositivos e serviços. Esse paradigma molda a forma como pensamos em problemas e soluções, como a intermediação de serviços, Uber, Quinto Andar, ou o atendimento ao cliente, chatbots, com IA. 2. Trajetórias tecnológicas. As trajetórias tecnológicas representam a realização progressiva das oportunidades inovadoras que surgem dentro de um paradigma tecnológico estabelecido. Elas são os caminhos de desenvolvimento e aprimoramento que uma tecnologia segue, impulsionadas por esforços contínuos para otimizar as variáveis definidas pelo paradigma. As trajetórias são caracterizadas por regularidade e invariância. Dentro de um paradigma, a mudança tecnológica tende a ser previsível e seguir padrões mesmo sob diferentes condições de mercado. O progresso é incremental e cumulativo. Aprendizagem local e cumulativa. O desenvolvimento de novas técnicas e soluções ocorre em grande parte no bairro das técnicas já existentes. As inovações se constroem sobre experiências passadas, resultando em sequências de resolução de problemas específicos. Isso significa que as empresas tendem a se especializar e a aprofundar seu conhecimento em áreas específicas. Superação de imbalances. O progresso tecnológico muitas vezes é impulsionado pela necessidade de superar gargalos ou saliências inversas que surgem ao longo da trajetória. Por exemplo, o aumento da velocidade de uma máquina pode exigir mudanças nos materiais de corte, que, por sua vez, demandam outras adaptações. Exemplo, a evolução da indústria do gelo ilustra bem a transição entre paradigmas e trajetórias. A indústria de corte de gelo natural
embora inovadora em suas técnicas de extração e logística, operava dentro de um paradigma limitado. A invenção da refrigeração artificial por Carl von Linde e Joseph Perkins representou uma ruptura paradigmática. A nova tecnologia, inicialmente coexistindo, eventualmente superou a antiga, tornando-a obsoleta. As empresas que estavam presas ao paradigma antigo, mesmo inovando dentro dele, não conseguiram fazer a transição e desapareceram, dando lugar a novas empresas que dominavam o novo paradigma da refrigeração. 3. Descontinuidades tecnológicas. As descontinuidades tecnológicas ocorrem quando um novo paradigma emerge, rompendo com as trajetórias existentes. Essas rupturas são difíceis de prever e podem levar à obsolescência de indústrias inteiras. A dificuldade de transições radicais é um desafio para empresas estabelecidas, que muitas vezes estão otimizadas para operar dentro do paradigma existente e têm dificuldade em reconhecer e se adaptar a novas visões de mundo tecnológicas. Resumo: os paradigmas tecnológicos fornecem a estrutura e a direção para a inovação, enquanto as trajetórias tecnológicas descrevem o caminho incremental de aprimoramento dentro dessa estrutura. A compreensão desses conceitos é crucial para entender a dinâmica da mudança tecnológica e a capacidade das empresas de inovar e se adaptar. Inovação aberta e relacionamentos. Inovação, em sua essência, raramente é um processo isolado. Ela depende fortemente da interação e colaboração com o ambiente externo. O conceito de inovação aberta, popularizado por Henry Chesbrough, reflete essa realidade, propondo que as empresas devem ir além de suas fronteiras internas para buscar e compartilhar conhecimento. Transformar 1. A necessidade de relacionamentos externos para a inovação em empresas não são ilhas. O desenvolvimento de novas soluções exige acesso a insumos e conhecimentos que muitas vezes são gerados por terceiros. A complexidade e incerteza inerentes aos processos de inovação, juntamente com a necessidade de conhecimentos especializados e a alta mobilidade de talentos, tornam os relacionamentos externos cruciais. Razões para isso incluem eficiência coletiva. Em ambientes complexos é difícil para uma única empresa manter todas as competências necessárias. Redes de colaboração permitem acesso a diversos recursos através do compartilhamento. Aprendizado coletivo. Redes facilitam a troca de experiências, desafiam modelos existentes e apoiam a experimentação conjunta, promovendo um aprendizado contínuo. Enfrentamento coletivo do risco. A inovação, especialmente a radical, envolve altos riscos e custos. Parcerias e consórcios permitem que os riscos e investimentos sejam compartilhados, tornando projetos mais viáveis. Intersecção de conhecimentos. Redes possibilitam a combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos, abrindo a organização para novos estímulos e ideias inusitadas. A sabedoria das multidões, onde a agregação de diversas opiniões leva a soluções mais precisas, é um exemplo disso. Mobilidade de talentos. A movimentação de cientistas e profissionais qualificados entre empresas e instituições, como o caso dos criadores do modelo Transformer do Google, que contribuíram para o ChatGPT da OpenAI, é um vetor importante para a disseminação de conhecimento e a criação de novas soluções. 2. Inovação aberta. Conceito e aplicações. Inovação aberta. É um paradigma que pressupõe que as empresas podem e devem usar ideias externas, bem como ideias internas e caminhos internos e externos para o mercado, à medida que buscam avançar sua tecnologia. Ela se baseia na visão de que o conhecimento é não exclusivo e não rival, e busca estruturar abordagens que aprimorem a geração e captura de valor. Existem dois tipos principais de inovação aberta. Inovação aberta inbound, entrada de conhecimento. A empresa busca conhecimento e ideias de fontes externas para integrar em seus próprios processos de inovação.
Isso pode ocorrer através de licenciamento de tecnologias, parcerias, aquisições ou mesmo monitoramento de pesquisas acadêmicas e comunidades de código aberto. Exemplo: a Merck, com seu Gene Index, financiou pesquisas em universidades e tornou os marcadores genéticos de domínio público. Isso não só multiplicou as forças de descoberta, mas também agiu como uma estratégia defensiva, impedindo que outras empresas patenteassem esses marcadores e bloqueassem futuros desenvolvimentos da Merck. Inovação aberta. Outbound, saída, de conhecimento. A empresa permite que suas próprias ideias e tecnologias, que não são centrais para seu negócio principal, sejam utilizadas por terceiros. Isso pode gerar novas fontes de receita, licenciamento, ou criar ecossistemas que beneficiam a empresa indiretamente. Exemplo: empresas que licenciam patentes não utilizadas ou que participam de consórcios de pesquisa onde os resultados são compartilhados. 3. Relacionamentos e estratégias de inovação. As empresas podem se engajar em diferentes tipos de relacionamentos para fomentar a inovação, licenciamento de tecnologias, aquisição de direitos de uso de propriedade intelectual de terceiros, parcerias e alianças estratégicas, colaborações formais para desenvolvimento conjunto, compartilhamento de riscos e recursos, acesso a novos mercados ou transferência de tecnologia. Aliança Airbus para competir com a Boeing. Acesso livre a conhecimentos. Utilização de insumos e conhecimentos disponíveis publicamente, como resultados de pesquisas ou comunidades open source. Linux. Imitação. Embora muitas vezes vista negativamente, a imitação pode ser uma estratégia eficaz, especialmente para empresas que não foram pioneiras. Empresas como Canon e Nikon aprimoraram e reduziram o preço de câmeras 35mm inicialmente desenvolvidas pela Leica. O Google superou o Alta Vista com um algoritmo superior. A Bic dominou o mercado de canetas esferográficas com um produto barato e descartável, superando a pioneira Reynolds. 4. A dinâmica da inovação e o papel das patentes. Papel das patentes na inovação é complexo e nem sempre linear. Embora busquem incentivar a inovação ao criar escassez artificial sobre o conhecimento, patentes podem, em certos contextos, atuar como barreiras. Em setores de rápido desenvolvimento, a agilidade em entrar no mercado e conquistar usuários, efeito rede, pode ser mais importante do que a proteção por patentes. Smith Apple com o iPhone. Estratégias de litígio por patent trolls ou empresas em declínio, Texas Instruments, podem inibir a inovação. No entanto, em setores como o farmacêutico, as patentes ainda são consideradas cruciais devido aos altos custos de P&D e aos longos ciclos de desenvolvimento. Mesmo assim, a discussão sobre modelos alternativos como sistemas de prêmios existe. Em suma, a inovação aberta e a construção de relacionamentos externos são elementos fundamentais para a capacidade de uma empresa inovar e se adaptar em um cenário tecnológico em constante mudança. A compreensão de como o conhecimento flui e é compartilhado, seja por meio de colaborações formais ou da mobilidade de talentos, é essencial para o sucesso inovador. Propriedade intelectual e patentes. Propriedade intelectual, PI, é um campo do direito que protege as criações da mente, como invenções, obras literárias e artísticas, designs e símbolos, nomes e imagens usados no comércio. Dentro da PI, as patentes são um dos mecanismos mais importantes para incentivar a inovação, concedendo ao inventor um direito exclusivo sobre sua invenção por um período limitado, em troca da divulgação pública da mesma. 1. Conceito e função das patentes. Uma patente é um título de propriedade temporária concedido pelo Estado ao inventor ou titular, que oferece o direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou processo, patenteado sem seu consentimento. O objetivo principal é estimular a inovação, garantindo que os inventores
possam recuperar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento e obter lucro. No entanto, o papel das patentes é complexo e debatido, embora sejam cruciais em setores como o farmacêutico, devido aos altos custos e longos prazos de P&D. Em outros, como o de software, a agilidade em lançar o produto no mercado e o efeito rede podem ser mais importantes do que a proteção patentária. Há argumentos de que patentes excessivamente fortes podem, na verdade, inibir a inovação ao invés de estimulá-la, ao permitir estratégias de litígio e bloqueio de novas soluções. 2. Patentes como indicadores de inovação. As patentes são frequentemente utilizadas como indicadores da atividade inovadora de empresas e países. O número de patentes registradas, as citações recebidas por essas patentes e a área tecnológica em que se concentram podem fornecer insights sobre as tendências de inovação e o dinamismo de um setor. No entanto, é importante reconhecer suas limitações. Nem toda inovação é patenteada. Muitas inovações, especialmente em serviços ou modelos de negócios, não são passíveis de patenteamento ou as empresas optam por não patenteá-las, por outras razões: segredo industrial, agilidade no mercado. Qualidade versus quantidade. Um grande número de patentes não necessariamente se traduz em inovações de alto impacto. A qualidade e a relevância tecnológica das patentes são mais importantes. Estratégias de litígio. Algumas empresas utilizam patentes ofensivamente para processar concorrentes, mesmo sem intenção de produzir a tecnologia patenteada, os chamados patent trolls, o que pode distorcer a percepção da inovação real. 3. Bases de dados sobre patentes e propriedade intelectual. Para pesquisar e analisar informações sobre patentes e propriedade intelectual, diversas bases de dados estão disponíveis. Elas são ferramentas valiosas para pesquisadores, empresas e formuladores de políticas. INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Brasil. Permite pesquisar patentes registradas no Brasil, acessar documentos, consultar a situação de manutenção e identificar depositantes. Link: https://unasbusca.inpi.gov.br PPI USPTO United States Patent and Trademark Office EUA Base de dados para pesquisa de patentes registradas nos Estados Unidos. Link: https://www.uspto.gov EPO European Patent Office Europa. Permite pesquisar patentes registradas na Europa. Link: https://www.iep.org/en Derwent Innovations Index, uma base de dados abrangente, acessível via portal de periódicos da CAPES, que oferece recursos para pesquisa de patentes por empresa, citações de patentes e áreas do conhecimento. WIPO, World Intellectual Property Organization, publica indicadores globais de propriedade intelectual, oferecendo uma visão geral das tendências mundiais. Link para indicadores 2023. https://www.wip.int e docx pubdocx em WIPO Pub 941/2023 em World Intellectual Property Indicators 2023.pdf. PatCit, base de dados focada em citações de patentes, útil para análise de redes de conhecimento e influência tecnológica. Link: https://choose.zenodo.org Records 439 USA 95 OECD Organization for Economic Cooperation and Development. Oferece dados sobre gastos em P&D por indústria e país, além de indicadores de inovação para diversas nações. Link para dados de P&D: https://www.oecd.org Innovation INO Amberd Analytical Business Enterprises Urchan Development Database TRITIMI. Link para dados de inovação no Brasil: https://oidata.oecd.org Brasil COITTM Profile Innovation and Technology. Essas bases de dados são fundamentais para entender o cenário da inovação, identificar tecnologias emergentes, analisar a concorrência e subsidiar decisões estratégicas relacionadas a P&D
e a proteção da propriedade intelectual. Fedasturto, inovação e aprendizagem nas organizações. Organizações desempenham um papel central na geração de inovações, assumindo, em muitos casos, o papel do empreendedor schumpeteriano. O processo de inovação é intrinsecamente ligado à aprendizagem, pois envolve lidar com incertezas técnicas e de mercado, exigindo a exploração de novos conhecimentos e a combinação de ideias existentes. 1. Inovação como processo de aprendizagem, gerar novas soluções, sejam elas radicais ou incrementais, implica em um processo contínuo de aprendizagem. As incertezas sobre o funcionamento, adequação ao uso, aceitação do mercado, preço e competição com soluções existentes demandam que as organizações explorem, busquem novos conhecimentos, testem novas combinações e avaliem fracassos para redirecionar iniciativas. Lidemos com o desconhecido. Diferente de manter operações regulares, trilhar uma estrada já construída, inovar é como criar uma nova estrada, com pouco conhecimento prévio disponível. Esse processo de aprendizagem requer o desenvolvimento de estruturas e estratégias organizacionais que delineiem capacidades para a inovação. 2. Geração e captura de valor. Processo de inovação pode ser dividido em dois elementos cruciais. Geração de valor refere-se à criação de novos artefatos, conhecimentos e soluções potencialmente relevantes, geralmente resultantes de esforços de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Captura de valor ocorre quando esses artefatos são incorporados a soluções que se inserem no mercado e geram receita, muitas vezes com lucros supranormais devido à exclusividade temporária. Um exemplo clássico de falha na captura de valor é o Xerox PARC, que gerou tecnologias revolucionárias, computador pessoal e interface gráfica, mas não conseguiu transformá-las em produtos de sucesso comercial, deixando que outras empresas, IBM, Apple, Microsoft, capturassem esse valor. 3. Propriedades do conhecimento e o paradoxo de Arrow. O conhecimento, base da inovação, possui propriedades distintas dos ativos tangíveis. Não exclusividade. O uso do conhecimento por uma pessoa ou empresa não impede que outros também o utilizem. Não rivalidade. O acúmulo de conhecimento por um agente não diminui a capacidade de outros acumularem conhecimento. Essas propriedades tornam o conhecimento difícil de proteger completamente e de comercializar de forma isolada. O Inciso paradoxo da informação de Arrow ilustra essa dificuldade. Para um comprador avaliar o valor do conhecimento, ele precisa ter acesso a ele. Mas, ao ter acesso, ele já possui o conhecimento e a necessidade de compra desaparece. Isso justifica a existência de mecanismos de proteção intelectual, como patentes, que buscam criar uma escassez artificial para incentivar a inovação e a comercialização do conhecimento. 4. Capacidade de absorção. A capacidade de absorção é a habilidade de uma organização para reconhecer o valor de novas informações externas, assimilá-las e aplicá-las para fins comerciais. É crucial para a inovação, pois permite que as empresas se beneficiem do conhecimento, gerado fora de suas fronteiras. Essa capacidade é influenciada pela base de conhecimento prévia da organização e por sua estrutura interna. 5. Incentivos à inovação e o papel do porte da empresa para motivar a exploração e a inovação. As organizações precisam estruturar incentivos adequados, que podem incluir tolerância a falhas e feedback contínuo. O porte da empresa também influencia seu comportamento inovador. Grandes empresas tendem a ter maior capacidade de P&D devido à diversidade de produtos e à possibilidade de diluir custos. No entanto, podem focar em melhorias incrementais e ter menor poder transformador, pois seus esforços de P&D tendem a se alinhar aos negócios existentes. Isso pode levar a uma dependência de caminho, path dependence,
onde o conhecimento passado, embora útil, pode limitar a exploração de novas direções. Pequenas empresas podem ser mais ágeis e propensas a inovações radicais, mas enfrentam maiores desafios em termos de recursos e capacidade de captura de valor. A mobilidade de cientistas e a colaboração externa são ainda mais críticas para elas. Oro 6. Inovação em indústrias criativas. As indústrias criativas como música, cinema e design também são impulsionadas pela inovação. Elas se caracterizam pela alta intensidade de conhecimento, a importância do talento individual e a rápida obsolescência de produtos. A inovação nessas indústrias muitas vezes se baseia na recombinação de elementos existentes e na criação de novas experiências para o consumidor. A gestão da propriedade intelectual e a capacidade de adaptação a novas tecnologias, como a inteligência artificial na produção de conteúdo, são determinantes para o sucesso nesse setor. Em suma, a inovação e a aprendizagem são processos interdependentes nas organizações. A forma como as empresas gerenciam o conhecimento, constroem sua capacidade de absorção e estruturam seus incentivos e relacionamentos externos define sua capacidade de inovar e prosperar em um ambiente dinâmico. Inovação e política. Inovação é um motor fundamental para o desenvolvimento econômico e a competitividade de um país, o que a torna um objeto de grande interesse para os governos. A atuação estatal na esfera da inovação se insere no campo de estudos que enfatiza o papel das instituições na economia e no desenvolvimento de novas soluções. 1. O papel das instituições na inovação. Instituições são o conjunto de normas que definem as regras do jogo na sociedade. Elas podem ser formais, leis, regulamentos, ou informais, valores, costumes, e moldam o comportamento de indivíduos e empresas. No contexto da inovação, as instituições criam o ambiente em que as empresas operam, podendo favorecer ou retardar o surgimento de inovações. Governos atuam por meio de leis, incentivos, fundos públicos para pesquisa e desenvolvimento, P&D, e agentes como universidades, agências de fomento e bancos de desenvolvimento. Essa atuação visa suprir falhas de mercado, que, de outra forma, limitariam os investimentos em inovação. 2. Falhas de mercado e intervenção governamental. Investimentos em P&D são frequentemente de alto risco e demandam recursos especializados, o que os torna menos atrativos para o setor privado. As principais falhas de mercado que justificam a intervenção governamental incluem incerteza e alto risco. O desenvolvimento de novas soluções é incerto em termos de prazos, orçamentos e resultados. O risco de fracasso é elevado e os ativos investidos podem ter pouca ou nenhuma aplicabilidade em caso de insucesso. Assimetria de informação. Empresas inovadoras possuem muito mais informações sobre suas inovações, potencialidades, riscos, do que os financiadores. Isso eleva os custos de transação e reduz o incentivo de agentes financeiros privados em oferecer crédito. Externalidades positivas. A inovação gera benefícios para toda a sociedade. Conhecimento transborda, novas indústrias surgem, mas a empresa inovadora não consegue capturar todo esse valor. Sem incentivos haveria um subinvestimento em P&D. Para mitigar essas falhas, os governos utilizam diversos instrumentos governamentais: financiamento direto, suporte financeiro para P&D, especialmente para startups e PMEs, que têm maior dificuldade de acesso a capital privado. Isso pode ocorrer através de fundos públicos ou parcerias público-privadas, PPP, onde o setor público fornece recursos e o privado contribui com expertise na seleção e monitoramento de projetos. Incentivos fiscais. Redução de impostos para empresas que investem em P&D. Leis de propriedade intelectual. Criação de um ambiente legal que proteja as criações e garanta direitos exclusivos temporários, incentivando o investimento em inovação. Fomento à colaboração.
estímulo à formação de redes e consórcios de P&D entre empresas, universidades e institutos de pesquisa. Rua 3. Modelos de intervenção por setor. A intervenção governamental pode ser adaptada às características de diferentes setores, setores de bens intermediários, PRIs, software, equipamentos. Empresas produzem soluções usadas em outros setores. A inovação é impulsionada por melhorias de design e conhecimento acumulado com clientes. O governo pode atuar financiando startups e PMIs para reduzir barreiras de entrada e estimular a concorrência. Setores de bens de consumo, esbonos de varejo, agricultura. Empresas adaptam produtos e processos de seus fornecedores. O apoio público pode se dar pela articulação entre governo, academia e setor privado para transferir conhecimento e tecnologias de ponta. Exemplos incluem a Lei de Morrill e o Sistema de Extensão Cooperativa nos EUA para a Agricultura e iniciativas como a Embrapa-PI no Brasil, inspirada no Fraunhofer Gesellschaften alemão para a indústria. Setores de sistemas complexos, ex-aeroespacial, semicondutores, caracterizados por grandes empresas, alto volume de investimentos e riscos. Inovações se materializam em sistemas complexos, foguetes, microprocessadores. A atuação governamental foca na proteção da propriedade intelectual e no fomento a consórcios de P&D, como o projeto VLSI no Japão, anos 80, e o programa Chips for America nos EUA 2022, visando manter a competitividade tecnológica. 4. O papel dos Institutos de Pesquisa Pública, PRIs. Institutos de pesquisa pública, como universidades e centros de pesquisa, desempenham um papel crucial na geração de conhecimento básico e invenções radicais. Eles são fontes de novas tecnologias e de mão de obra qualificada, contribuindo significativamente para o ecossistema de inovação. A colaboração entre PRIs e o setor privado é fundamental para a transferência de conhecimento e a transformação de descobertas científicas em inovações comerciais. Em suma, as políticas de inovação são essenciais para corrigir falhas de mercado, estimular o investimento em P&D e direcionar o desenvolvimento tecnológico de um país, garantindo que a inovação contribua para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida.